Quando nós fazemos uma análise do processo reencarnacional, ele vai partir de uma premissa de que eu sou moldável como uma argila e pelas experiências que eu tenho vivido nos sucessivos evos, avalio no astral o que fiz até ali e como agir para tentar melhorar a situação dessa argila. Eu vou voltar de novo para cá com essa mesma argila, que foi o que eu consegui talhar até aqui, e ao mergulhar no corpo de carne e ter contato com o que eu manifesto e como estou até esse momento da minha vilegiatura de vida, considerando as experiências pregressas até aqui, eu vou descobrir formas de melhorar essa moldagem e o acabamento que desejo dar para isso, antes que seja chamada novamente a uma nova rodada de aferição no astral e análise do que tenha conseguido até ali, em termos de feito. Quando eu estou diante daquilo que moldei em mim mesmo, me talhei no astral e percebo que não está legal e que precisa ser feito um melhoramento do meu ser, eu vou, quando tiver naturalmente uma condição mínima para isso, pedir determinada expiação, determinada prova, mesmo sabendo que a expiação ela é imposta e a prova eu posso suspender a vivência dela, mas ela retornará acrescida de juros. Mas eu vou estar escolhendo determinadas situações para viver, onde eu possa extrair um máximo de pedido de autoesforço na vivência e resposta àquilo. Mas não é algo veredictial. Uma teia de aranha ali traçada e que vai ter flutuante de acordo com a resposta que eu for dando e com a capacidade que eu emiti na moldação melhorada da minha argila, do meu ser. Eu entro na floresta, que é uma reencarnação terrestre, e diante das circunstâncias que vão se apresentando para mim, nesse labirinto, o qual desbravo passo a passo, eu vou desenvolvendo o recurso e fazendo uma autoanálise e de acordo com aquilo que eu consegui vibrar, emitir, o caminho ele pode se tornando mais iluminado ou mais sombrio. E quando
é feito essa preparação do remergulho na carne, eu posso estar com uma argila, inclusive com alguma mutilação, alguma deficiência física, que vai me acompanhar berço afora. Autismo, transtorno de ansiedade, limitação de raciocínio, síndrome, seja uma de Down, de Klinefelter, que são alterações que o meu organismo pode viver pelo imperativo daquilo que precisarei passar, visando um máximo de aproveitamento num mínimo tempo. E é colocado também aquilo que vai me ajudar para que eu dê conta de me melhorar. Então, vai ser considerado a casa onde eu vou crescer, o genitor que vai estar próximo de mim, a escola que eu vou estudar, um tio, um vizinho, um professor que vai ser colocado no meu caminho para me ajudar. Uma facilidade que eu tenha numa área que vai compensar uma limitação complicada que eu traga. O ambiente da infância, em tranquilidade, em viagem, num lazer adequado que vai ser oferecido a mim. Mas veja, isso são recursos que vão ser contabilizados na ponta de uma caneta quando eu voltar e for pedido para mim conta do que eu fiz daquilo que me foi emprestado para conseguir o desiderato de fazer melhor dessa vez. Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, no capítulo A Ficha, que um rapaz, ele teve um desdobramento do sono e se viu numa troca de figurinha com um benfeitor. Ele estava se sentindo leve, tranquilo, em paz, numa excelsitude daquela vibração ambiente. Quando foi colocado a ficha da situação dele e ele pôde ir realizando a leitura do que havia sido colocado ali à disposição dele na vilegiatura que ele estava mergulhado. Então foi colocando desde bom livro, instrução digna, juventude folgada, seguro abrigo doméstico, sono calmo, renascimento no ano de 1904, da inteligência que ele tinha, da presença de pais carinhosos, da proteção espiritual que ele usufruía, o sono calmo, sem maior contratempo noite adentro, não havia sido registrado um acidente de maior monta. Falou de quando ele conseguiu um emprego, de quando ele casou, o período que ele foi católico e que aos 27 anos ele
migrou para a fileira espírita. As sessões de espiritismo que ele havia participado, a quantidade. E nesse caminho, as palestras que ele fez. Foi arrolando sobre a postura de cautela que ele trazia, mesmo em assuntos polêmicos, delicados. A facilidade de narrar que ele tinha, a quantidade de filhos. E foi feito um relevo na ausência do tempo para auxiliar os filhos a encontrar o Cristo. Mas teve incluído as viagens que ele fez para distrair, a intolerância e rixas que havia com vizinhos, o fato dele ser refratário, avesso, a mudança de hábito para auxiliar o outro, a turvidez para perceber se tinha ofendido alguém, mas era suscetível e rápido ante o ser ofendido por outrem. O horror, a aversão à complicação de vida social do coletivo, mas ele frisava constantemente o imperativo da fraternidade, da tolerância mútua, mas se relacionava, estava numa interação com quem era do mesmo patamar que ele. Falou inclusive do que ele arrolava de bens imóveis e lucro particular. E da facilidade que ele tinha para, com esmero, de forma lustra, se defender em qualquer circunstância. Mas quando ele foi procurado por Jesus na pessoa de um necessitado, um enfermo, um mendigo, ao longo da sua trajetória até ali, ele via doado 90 centavos para a causa da necessitância. E o que ele havia oferecido em obra de assistência social caritativa de 12 cruzeiros, e foi feito o arrolo da condição debitosa em que ele se encontrava. E essa questão da doação, ela é tão complexa, porque é fácil eu entrar num coma de extremos, um ócio moral, onde eu reservo um dinheiro para ter uma viagem de distração, enquanto tem alguém que não tem um pão para pôr na mesa. E são contradições que passam despercebido. Se eu não estiver atenta e cuidadosa, há um tempo atrás eu havia aderido a um plano de previdência privada, onde foi colocado o valor que havia vindo de uma herança que não foi vultosa, mas um valor que poderia ser colocado ali para um plano nesse sentido. E fiz essa aderição quando já haviam se passado anos, e num dado momento, a partir de uma leitura que eu havia feito de um artigo da revista Reformador, falando sobre o desapego, eu percebi que, para mim, manter uma previdência privada era um apego que estava acontecendo. Enquanto alguém não tinha o essencial, eu estava deixando algo parado num banco
para render um valor que naturalmente se associava ao interesse vil da minha parte. E na época eu quebrei essa previdência, tirei o dinheiro que estava parado de lá e fiz uma análise em oração pedindo para Jesus me dar o discernimento de como conduzir a doação daquele valor, daquele montante. E num momento de reflexão assim, delicado, visto que é uma decisão que eu tomaria que não teria volta em referente a isso, e que pede esse crivo, recrivo, como Kardec vai falar no Livro dos Médiuns, também no Livro dos Espíritos, na parte do Conhece a Ti Mesmo, que eu preciso analisar e pesar friamente a minha conduta, o interesse meu por trás daquilo que faço, para que eu não venha ceder espaço para a minha sombra. Inclusive, a parte que ele se refere a essa questão da autoanálise está no Identidade dos Espíritos, no supracitado Livro dos Médiuns. E pus isso na mesa, em oração, e ao perceber a orientação que foi sendo dada para aquilo que faria, recrivei. É como uma fermentação crívica em cima daquilo, para que então fosse ter ação subsequente. E havia pensado de abrir uma obra assistencial, usando esse valor para dar início a um trabalho de uma doação, seja de uma sopa, de uma cesta básica, de remédio, mas tive a devolutiva de que não era esse o caminho naquele momento. Pensei, inclusive, em iniciar um centro espírita, onde esse valor poderia ali ser empregado para que esse centro pudesse ser erigido e abrir essa portinhola, mas tive orientação que não era esse o propósito. E tive a visão de que eu deveria pegar e doar para instituições espírita e caritativa o valor. E assim fiz. Fiz uma distribuição e na época, inclusive, me veio a figura do Chico Xavier, que ao longo dos livros que ele ia publicando, ele cedia os direitos autorais para a FEB, e com o tempo ele incluiu outras editoras associadas à militância e assistência espírita. E aquela figura do Chico, ele foi como que um norte para aquela atitude e para a forma como eu fiz essa distributiva. E veio a calhar a dificuldade que é quando existe um montante ali, seja de um dinheiro, de uma qualidade diferenciada que eu traga, de uma facilidade de crescer
e desenvolver os meus potenciais pelo ninho doméstico em que eu fui plantada, e que inclusive passa pelo autoconhecimento para que eu possa desabrochar e otimizar isso. E como é fácil se perder se eu não estiver embasada no Cristo. E sequiosa de seguir após Ele, que implica em acolher aquilo que Ele deseja que eu faça e seguir após Ele, sem pedir muita explicação, ficar inquirindo, interrogando por quê. Porque confiar é permitir que Jesus me explique depois. Eu não preciso entender, eu precisarei ser fiel e seguir. Apesar de Kardec colocar que quando eu posso encarar face a face, eu posso então avançar na fé, porque posso beber de um raciocínio lógico na doutrina espírita, mas por outro lado, eu sou chamada a calar minhas interrogações estéreis e a ter essa fé que me faz abraçar aquilo que o Cristo me pede, na renúncia, e avançar. E aí esse rapaz, ele relata o que havia vivido, e se sente renovado a colaborar de fato na construção de um lar destinado à recuperação de criancinha em vulnerabilidade, desabrigada. Ele percebeu que tinha sido um aviso, um preleto para ele agir. Só que, mesmo tendo acordado uma nova reunião para asseverar as bases da obra que ele levaria a efeito, ao ter a porta batida pelos amigos na noite imediata, foi visto morto ali na sua casa devido a um acidente da coronária, um infarto fulminante. Por isso que a urgência de agir, tomar a rédea daquilo que eu percebo que eu preciso realizar e fazer, e ter essa iniciativa. Para esse rapaz, havia uma orientação de Jesus para iniciar esse lar para criança abandonada. Tanto que quando ele teve o desdobramento, ele acordou para levar a efeito algo que ele já percebia numa intuição, que era algo destinado a um trabalho para ele. E ao ir em busca disso, já era tarde, porque como ele havia menoscabado as possibilidades que ele tinha tido até ali de agir na direção da doação, o termo dele havia chegado da experiência física e ele foi convocado à demanda da prestação de conta no além. Por isso que essa sacudidela e esse despertamento moral, eles fazem urgente, para que eu vá parando minha aresta.
mesma forma que para mim foi mostrado que o caminho não era iniciar uma instituição tal, para outro pode ser que a diretiva e a orientação seja outra. E aqui não é a natureza do serviço que eu faço, é como eu faço, que vai reluzir a presença do Cristo. Se eu estou conseguindo ser fiel ao que Ele me pede, ao que Ele me orienta. E se eu estou arregaçando a minha manga e pondo a mão no arado nesse caminho, que não é o que eu acho interessante ou aquilo que eu imagino que me traria um retorno, mas aquilo que é pedido de mim, porque o regime é de renúncia. Aniquila qualquer pretensão pessoal. E nós estamos numa realidade de multiverso. Tem um filme que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que o Harold tinha colocado, que retrata bem associativo com as múltiplas dimensões em que estamos. Abraço. E ele até colocava a imagem de uma cebola, que o centro duro seria nós aqui, nessa dimensão, e as outras camadas concêntricas, cada qual uma dimensão diferente, onde em cada uma existem repletitude de vida, de possibilidade, e se enquadra aí num sobrenatural por estar além daquilo que posso tocar, mas a própria matéria ela é invisível. Eu só consigo enxergar esse notebook aqui porque tem luz que incide sobre ele. Existe um órgão, que é o olho, que é sensível a esse tipo de recepção. Está preparado para fazer chegar na região do cérebro, no córtex, respectiva a essa função, a luz, e que devolve com a imagem. Por isso que existe um mistério referente a esses multiversos, mas que eles conversam entre si, eles se interpenetram, no sentido de uma vibração, de um pensamento nobre, da minha escolha, mas também no sentido do auxílio que eu preciso verter. Por isso que uma oração que eu faço aqui, com fé, de coração, pode alcançar alguém num outro universo e o beneficiar. Porque existe essa interpenetração que não anula a minha dimensão aqui, mas que vai dizer de uma influenciação recíproca, tanto para o bem quanto para o mal.
na lei da conexão, da afinidade e sintonia, que faz a interação entre quem tem afinidade de pensamento, de intenção, de ação. E mais de 90% da constituição desses multiversos é desconhecida para nós. Pegando só o nosso universo aqui, onde é sabedor que os cálculos são da monta de mais de 3 trilhões de galáxias, mais de 2 bilhões de sistemas solares, considerando só para nós conjuntura de equação. Mas existem outros universos que, veja, pode parecer que está muito distante em termos dos imensos buracos negros e das distâncias interestelares, mas que em termos de pensamento, de vibração, se interconecta. Só para pegar a definição de um elétron, ela não acontece. É defeso que realmente seria esse elétron, porque quando ele chega perto de uma molécula, ele deixa de ser partícula e espalha, vira onda. Que vai dizer desse enigma, são realidades inabordáveis para nós, mas que nem por isso nós não vivemos e testemunhamos a lei de ação e reação em curso, vigorosa, inelutável, de causa e efeito, e o impositivo de nutrir a minha mente com um bom pensamento elevado, de assentar minha base em tomar minha cruz e seguir após o Cristo, e de acolher o penso salvador que é oferecido a mim como uma substância que cura meu espírito via dor, via martírio, ao invés da revolta estéril que paralisa. E isso vai dizer da urgência de nos munirmos dessa proposta, de nos despojarmos de resíduo sombrio que possamos trazer e abeberarmos dessa fonte do Cristo.